Boa noite, então, meus colegas do grupo de estudos, encerrando o nosso livro, As Consequências Econômicas da Paz, do Keynes, livro, assim, impactante. E eu digo aqui, já de forma antecipada, é um livro que é um documento histórico, né, que revela a percepção, que é uma palavra que conversamos ao longo dessa semana nas minhas disciplinas, de que algo não iria acontecer bom no futuro. E Keynes conseguiu ter essa percepção nesse tratado de Versalhes, nas tratativas, né, de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Sem mais delongas, vamos então às apresentações. Tiago, contigo, o capítulo 5, intitulado As Reparações. Vamos lá. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite aos colegas também. Apresentar aqui o capítulo 5, As Reparações. Só falar uma coisa antes de tudo. Ele é um capítulo bem grande, vai da página 77, 77 a 150, eu acho, alguma coisa assim. Então eu tentei enxugar o máximo possível, mas talvez fique um pouco grande a minha apresentação. Eu vou tentar ser breve. Bem, o capítulo é separado em 5 seções. O primeiro tratando sobre os compromissos anteriores às negociações de paz. E Keynes inicia o capítulo estabelecendo a base contratual sobre a qual a Alemanha depôs suas armas. Ele destaca que os termos foram definidos pelos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson e por uma nota dos aliados de 5 de novembro de 1918. O acordo estipulava que a Alemanha deveria pagar, abre aspas, por compensações por todos os prejuízos sofridos pela população civil das nações aliadas e a sua propriedade em virtude da agressão alemã por terra, por mar e pelo ar. Keynes enfatiza que essa linguagem limitava as reparações aos danos civis diretos e excluía explicitamente os custos totais da guerra, uma vez que o discurso de do presidente Wilson do começo de 1918, que foi usado como base para a, a, o armistício, proibia as contribuições ou danos punitivos. E aí o Keynes vai explicar e tal, vai fazer uma análise entre os 14 pontos e a nota, algumas coisas que não se encaixam bem, mas depois ele analisa as reivindicações de cada um dos principais aliados, corrigindo o que ele via como exagero dos populares e oficiais. Ele começa com a Bélgica, e ele começa com a Bélgica porque a Bélgica se tinha um entendimento na época de que ela era o grande Marte da guerra, de que ela tinha sofrido um sacrifício imenso e tal, que ela era neutra e foi arrastada assim para a guerra e tal, então ela tinha sofrido muito. Ele comenta que no começo, de fato, ela teria sido a que mais sofreu, mas que já no segundo ano da guerra já não era essa a realidade. E ele aponta alguns pontos interessantes sobre isso. A questão da área devastada do país era uma pequena porção do país, que já é pequeno, e em grande parte uma zona economicamente menos desenvolvida. Ele trata o valor máximo dos danos físicos à propriedade, incluindo a destruição e saque de máquinas, seria da ordem de 150 milhões de libras. Reclamações adicionais por multas, requisições e taxas impostas pela Alemanha poderiam representar cerca de 100 milhões de libras. E a estes valores ele acrescenta 250 milhões de libras que foram adiantados à Bélgica pelos seus aliados para cobrir os custos totais da guerra. Os aliados tinham dado um empréstimo à Bélgica para reconstruir e tal. Então, no total, essa indenização que a Alemanha deveria pagar à Bélgica seria de mais ou menos 500 milhões de libras. A situação da Bélgica ele usa para comparar com a França, que era bem diferente. E Keynes reconhece que a destruição na França foi de uma escala muito maior do que na Bélgica, tanto porque o país é muito maior, a fronteira bem maior. Mas, no entanto,
ele contesta veementemente as estimativas oficiais francesas, que chegavam a 3 mil milhões de libras, pelo senhor Loucher, e até 5 mil milhões 360 mil, 5.360 milhões de libras. Esse número foi dado pelo senhor Klotz. Ele considerava esses números simplesmente irresponsáveis e, obviamente, excessivos. Aí ele dá a sua própria estimativa. Ele até diz que vai ser xingado, vai ser criticado por causa disso, tal, mas que ele confia nos seus números. E dá que o valor dos danos físicos e materiais nas áreas ocupadas e devastadas no norte da França dificilmente justificaria uma conta de mais de 500 milhões de libras. E para cobrir outras perdas, como as taxas e requisições nas áreas ocupadas e as perdas da marinha mercante, Keynes acrescenta um tanto arbitrariamente, ele diz, para maior segurança, 300 milhões de libras. No total, tendo aí 800 milhões de libras. Para a Grã-Bretanha, né, ele diz que a situação da Grã-Bretanha foi mais fácil porque as reivindicações eram quase exclusivamente limitadas às perdas no mar, tá? A própria geografia da Inglaterra. Né? A sua estimativa inclui o valor de reposição da marinha mercante perdida, que dá um número de 7.759.090 toneladas, sendo de um valor de 230 milhões de libras. O valor da carga perdida é 310 milhões, com acréscimo de 30 milhões para cobrir todos os outros custos aí, de dano de ataque aéreo, bombardeio e maus tratos civis e tal. Tendo um total de 570 milhões de libras. E aí, para os outros aliados, Itália, Sérvia, Romênia e tal, devido à falta de dados fiáveis, Keynes faz um grupo com todos esses países, calcula tudo junto. As perdas da Itália, devido à invasão no mar, não podem ter sido muito pesadas, segundo ele afirma, né? E uma quantia entre 50 e 10 milhões já seria o suficiente. No caso da Sérvia, ele fala questão da Sérvia, porque a Sérvia sofreu muito, a guerra pesou muito nela. Ele fala que apesar do imenso sofrimento humano, o seu baixo desenvolvimento econômico significava que as perdas pecuniárias não eram muito elevadas. E, considerando a dificuldade de fazer os cálculos, ele junta tudo e arredonda para todos os outros aliados uma média aí de 200, uma média não, né? Um montante aí de 250 milhões de libras. E aí ele dá uma tabela e tal e conclui com a reivindicação total, com base nos compromissos do armistício, seria inferior a 3 mil milhões de libras. Uma proposta justa e prudente chegaria a 2.120 milhões de libras o custo total desse cálculo que ele fez. E que seria uma solução aí justa e prudente, que apesar da dificuldade que a Alemanha teria, elas poderia ser capaz de pagar. A segunda seção é a Conferência de Paz e Expansão das Exigências. Ocorre uma mudança de atmosfera e a influência da política interna vai ser um dos principais fatores para essa mudança. E Keynes argumenta que imediatamente após o armistício, as autoridades responsáveis nos países aliados não esperavam exigir da Alemanha mais do que a reparação pelos danos materiais, diretos. A principal preocupação era garantir que a Alemanha aceitasse os termos, que já eram severos em outros aspectos que não o valores em dinheiro. E arriscar a continuação da guerra por uma exigência financeira que a opinião pública
da Europa inteira não esperava e que provavelmente não poderia ser paga, era visto como má política de Estado. E também se tinha a impressão de que a Alemanha tinha esse poder de negar o tratado, assim, negar um armistício. Mas que apenas um mês depois, essa atmosfera mudou completamente quando perceberam que a situação que a Alemanha estava era. Os alemães estavam totalmente desesperados e que eles até afirmam que se os aliados impusessem aí de forma dura, eles podiam até conseguir uma rendição total da Alemanha. Mas ele não. Ele, ele afirma que esse fator não foi o fator decisivo. Que, na verdade, o fator decisivo teria sido a política interna britânica, onde o primeiro-ministro, senhor Lloyd George, percebendo que os fim das hostilidades poderiam fragmentar a sua base de poder, que estava no auge do seu prestígio como líder vitorioso, mais ou menos até traçando um parâmetro assim, com o que aconteceu com o Churchill, que na guerra era o principal, assim, adorado e tal, muito querido, mas que depois que acabou a guerra não precisava mais dele, chutou ele. O George imaginou que isso pudesse acontecer com ele, não por causa do Churchill, porque o Churchill ainda não tinha acontecido, né, mas viria a acontecer, né? Então ele puxa as eleições já para aquele momento, para dezembro de 1918, para conseguir se reeleger, né? Só que inicialmente a campanha eleitoral carecia de um programa claro, e os conselheiros do Sr. George alertaram para o risco de uma derrota. E aí, pressionado a encontrar um tema que galvanizasse o eleitorado e influenciado por vozes que exigiam uma punição severa para a Alemanha, o primeiro-ministro encontrou uma plataforma eficaz, a promessa de fazer a Alemanha pagar o custo total da guerra. O Keynes ele mostra aqui que o primeiro-ministro inglês ele sabia a situação que a Alemanha se encontrava, sabia que ela não ia conseguir pagar e não se interessava em cobrar essa indenização muito forte, assim, cobrar todos os custos da guerra. E só que pela pressão da eleição e tal, ele passa de um discurso prudente e realista de que não iria conseguir forçar a Alemanha a pagar muito, porque ela mesma não iria conseguir pagar muito, e passa dessa prudência e realismo a cobiça idiota e egoísmo em relação à indenização alemã. Cobiça porque eles não iriam usar a indenização para consertar o país, porque eles não estavam. A mentalidade mudou no sentido de usar a indenização para pagar a dívida externa, a dívida britânica, a dívida da Inglaterra. E egoísmo no sentido de que a Inglaterra, que não precisaria de tanto dinheiro como indenização, recebendo muito dinheiro de uma fonte limitada, que era a Alemanha, iria faltar dinheiro para os outros países aliados, que esses sim necessitavam de uma indenização mais volumosa. E aí ele traça linhas gerais para a proposta que os ingleses, que ele acredita que os ingleses tinham antes da conferência. Está na página 101 do meu do PDF que eu peguei, pelo menos. Não sei de vocês. O primeiro ponto seria o cancelamento das dívidas entre os aliados. O segundo, a indenização a ser paga pela Alemanha em 2 mil milhões de libras.
pegar no meu notebook aqui para eu conseguir ler. E a terceira, a eu perdi aqui, mas enfim, a renúncia da Grã-Bretanha de parte da indenização a fim de assistir à criação de novos estados. Eles também pensam em criar um crédito a ser dado à Alemanha e tal, para permiti-la pagar a reparação, né? E aí ele trata da questão financeira de cada país, dos aliados, e fala que a Alemanha, que a Grã-Bretanha, melhor dizendo, que na Grã-Bretanha não se tinha baseado as finanças na expectativa de uma indenização a ser recebida, diferente da Itália e França, onde estava totalmente destruída o país e a finança estava tão mal que não tendia a um equilíbrio. Diferente da Grã-Bretanha, que estava mal das pernas, mas queria conseguir se recuperar, voltar aos trilhos. Tanto por isso que se pensava até na Grã-Bretanha renunciar à sua parte da indenização. Mas na Itália e na França não se tinha isso, e se pretendia. Se via um caos à frente, e para esse caos não chegar, os, os líderes dos países, hein, desses países, usam da reparação da Alemanha como propaganda para que o povo não olhasse para o caos financeiro que iria acontecer, e mesmo recebendo essas reparações não seriam suficientes para cobrir os custos da guerra, os custos do país inteiro. E aí o Keynes volta propriamente à conferência e trata sobre o sofisma das pensões e a expansão da dívida. E na conferência tornou-se claro que era impossível convencer o presidente Woodrow Wilson de que a exigência de cobrar o custo total da guerra era compatível com os 14 pontos dele. A solução encontrada foi uma manobra que o autor descreve como uma obra-prima da arte do sofisma. A solução foi expandir a definição de danos causados à população civil, para incluir os custos governamentais, com pensões e indenizações pela dispensa do serviço militar, pagas aos soldados e às suas famílias. Ele diz que isso era um argumento sentimental muito poderoso, no sentido que seria monstruoso uma mulher cuja casa foi destruída recebesse uma indenização, enquanto outra, cujo marido foi morto no fronte de batalha, não tivesse o mesmo direito, não recebesse nenhuma reparação. Porém, o autor desmonta este argumento afirmando que a questão fundamental não era a justiça da compensação, mas sim se estes custos estatais se enquadravam nos termos do amistício. A sua conclusão é que se as palavras têm um sentido e os compromissos devem ser cumpridos, não temos direito à compensação das despesas de guerra do Estado relativas ao pagamento de pensões. E aí, financeiramente, a inclusão dessas pensões teve um impacto imenso. Pelas reivindicações legítimas, os danos diretos, que se estima em cerca de 2.000 a 3.000 milhões de libras. Os custos das pensões e indenizações por volta de 5.000 milhões de libras, sendo no total 8.000 milhões de libras. Lembrando que no cálculo que ele tinha feito estava por volta de 2.000, um pouco mais que 2.000 milhões. Ou seja, um número muito mais alto agora.
Essa manobra permitiu que o primeiro-ministro da Inglaterra, o Sr. Lloyd George, afirmasse que, embora não tivesse conseguido a totalidade dos custos da guerra como prometido na campanha eleitoral, tinha obtido uma parte substancial, enquanto o Woodrow Wilson podia se consolar com a fórmula que não era uma quebra chocante dos seus compromissos. Então, era tipo, o George fingia que era bondoso e o Wilson fingia que acreditava, assim. Ou então o Wilson só tinha sido passado a perna, não sei se ele percebeu ou não. Outro problema que o Keynes trata é da indeterminação do valor final da dívida, da reparação. Uma característica do tratado é o fato de não fixar uma soma final para a dívida alemã. A razão para essa omissão era puramente política. Fixar um valor realista para a capacidade de pagamento da Alemanha desapontaria a opinião pública na França, que estava em frangalhos, e na Grã-Bretanha, onde foi acendido essa ideia, que tinha sido levada a esperar essas somas astronômicas. Por outro lado, fixar um valor para os danos totais que satisfazesse essas expectativas seria facilmente contestado como irrealista e injustificado. A solução foi deixar em aberto o valor, criando a comissão de reparações para calcular até maio de 21. Essa decisão, o autor diz que foi de igual inconveniência para a Alemanha, que não sabe o quanto deve pagar, e para os aliados que ignoram o que vão receber. Aí a seção 3 se chama A Capacidade de Pagamento da Alemanha. Ele vai tratar exatamente dessa capacidade de pagamento da Alemanha. E aí Keynes realiza uma análise meticulosa da capacidade alemã de pagar, dividindo-a em três categorias principais: a riqueza imediatamente transferível, o transporte marítimo e os títulos estrangeiros. A riqueza imediatamente transferível, eu falei errado, a riqueza imediatamente transferível, a propriedade em territórios cedidos e pagamentos anuais. Na riqueza imediatamente transferível, você teria ouro e prata, e aí sim o transporte marítimo e os títulos estrangeiros. E aí, em questão do ouro e prata, ele trata que o Reichsbank, banco da Alemanha, possuía um estoque oficial de ouro em novembro de 18 de 115 milhões de libras. Ele chega até especular que com a prata e as reservas privadas, o total poderia chegar até 125 milhões de libras. No entanto, esse valor não estava intacto, que durante o armistício os aliados exigiram que a Alemanha usasse o seu ouro para pagar por importações essenciais de alimentos. Como resultado, em setembro de 1919, a reserva de ouro já tinha caído para apenas 55 milhões. Também tem outra questão, que Keynes argumenta que confiscar o restante, ou seja, esses 55 milhões, seria imprudente. E os aliados não queriam, pois representava menos de 4% da circulação de papel moeda, e a sua remoção destruiria completamente o valor do marco, prejudicando os próprios aliados, especialmente a França e a Bélgica, que pela invasão da Alemanha detinham uma grande quantidade de marcos. O transporte marítimo, a seção de praticamente toda a marinha alemã, foi totalmente foi praticamente toda avaliada em 120 milhões. E títulos estrangeiros, Keynes estimou que após a dedução por sequestro e perda de valor e evasão de capitais, o valor remanescente seria entre 100 e 250 milhões. O total de riqueza imediatamente transferível ficaria entre 250 a 350 milhões. Nada muito mais que isso. A conclusão de Keynes é que o total de riqueza que a Alemanha poderia transferir imediatamente era esse 250 e 350 milhões no máximo. E aí, sobre propriedade em territórios cedidos, o tratado estipulava que a Alemanha receberia pouco ou nenhum crédito por propriedades governamentais em territórios como Alsácia-Lorena
e suas colônias. O valor acreditado por outros bens, como o material cedido no armistício, seria modesto, estimado em cerca de 80 milhões de libras. Em pagamentos anuais, Keynes argumenta que a capacidade alemã de gerar um excedente de exportações foi severamente comprometida pela perda de territórios. Territórios esses que continham um terço de seu carvão e 3/4 do seu minério de ferro, e a sua marinha mercante e seus investimentos no exterior. Ele conclui que um excedente anual de 100 milhões de libras seria uma estimativa otimista, cujo valor presente seria aproximadamente 1.700 milhões de libras. Então, somando tudo, ficaria em torno de 2.000 milhões de libras, voltando ao mesmo valor que ele já tinha calculado antes. Então, aquele valor era o valor mais correto a ser seguido mesmo. Ele acertou. A quarta seção trata exclusivamente sobre a comissão de reparações. E aí o capítulo detalha a criação dessa comissão de reparações com poderes sem precedentes. Este órgão, composto por representantes dos aliados, teria a autoridade quase absoluta sobre a vida econômica da Europa Central. E teria várias funções, desde determinar o montante total da dívida, como já dito, estabelecer o cronograma de pagamentos, exigir a entrega de qualquer propriedade alemã para cobrir o pagamento inicial, controlar a economia alemã em si. E aí, Keynes concordava plenamente com os protestos da delegação financeira alemã, que afirmava, abre aspas, desse modo a democracia alemã é aniquilada. A Alemanha deixa de ser um povo e um Estado, passa a ser um simples empreendimento comercial, colocada pelos seus credores na mão de um administrador de massa faleira. O autor conclui a sua análise com uma nota irônica, mas esperançosa. Relata que a população de Viena, na sua miséria, acreditava que a comissão, não podendo tirar-lhes mais nada, só poderia vir para lhes trazer ajuda. Para Keynes, talvez eles estivessem certos. Ele sugere que, ao ser forçado a confrontar a realidade da desintegração econômica na Europa, a comissão de reparações poderia, por necessidade, evoluir de um instrumento de rapina e opressão para um conselho econômico da Europa, focado em restaurar a vida e a prosperidade, até mesmo nos países inimigos. O quinto e a última seção do capítulo trata sobre as contrapropostas da Alemanha. E aí Keynes analisa a contraproposta alemã, que oferecia 5 mil milhões de libras, mas sob condições que tornavam a oferta transparente e realista. Essas condições incluíam a anulação de grande parte do tratado e a inclusão de créditos que não estavam previstos pelos aliados, reduzindo o valor real de 5 mil milhões para 1.500 milhões de libras. Pelos cálculos do Keynes. E ele considera essa tática de simulado um erro, argumentando que a proposta honesta e direta teria sido mais eficaz. A Alemanha dá essa proposta imaginando que os aliados sabiam da condição dela e que teria meio que um espantalho, assim, só para mostrar para a população dos países aliados, a gente vai receber 5 mil milhões e tal. E que os aliados fossem concordar, fossem aceitar e tal, mas isso aí ela se lascou. E, em conclusão, o capítulo 5, as reparações, demonstra como as decisões políticas, a desinformação e o desejo de vingança, como o da França, desde a Guerra Franco-Prussiana, levaram à imposição de uma dívida de reparações que era, na visão do autor, Keynes, moralmente questionável e contratualmente ilegal e economicamente impossível de ser cumprida. E é essa a minha apresentação. Maravilha, Thiago. Caramba, velho. Foram 29, 30 minutos de apresentação. Foi uma leitura muito atenta, detalhista, do jeito que eu gosto. Capítulo bastante longo. Acho que
você faz de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila. Gostei demais da apresentação, fiz aqui também alguns rabiscos em relação à sua fala. Interessante que é um capítulo que é bem denso, né, em relação a esse livro, As Consequências Econômicas da Paz. E o Keynes, praticamente, nesse capítulo, ele retrata a sua desilusão nesse tratado, né? E ele percebe que muito do que é exigido, na verdade, não confere em relação à realidade. Você exemplificou muito bem em relação à questão da Bélgica. Você citou muito bem em relação aos britânicos, o primeiro-ministro, Lloyd George, que também é uma figura bastante assim histriônica, né? Que tenta ser um oportunista para tentar a reeleição. Então, parabéns pela apresentação. Acho que foi uma apresentação muito segura, muito concisa, no sentido de conseguir, em pouco tempo, falar bem sobre os pontos mais importantes. Parabéns, Thiago. Acho que foi bem legal. Obrigado por ter dado essa contribuição aqui no nosso grupo, e principalmente aqui nós temos gravado isso, né? Importantíssimo isso. Então agora, Muito obrigado. Não seja por isso, Thiago, valeu muito pela apresentação, pena não ter ele visto. Davi, é contigo agora, capítulo 6, a Europa depois do tratado. Bom, eu vou apresentar então o capítulo 6, a Europa depois do tratado, só para fazer uma recapitulação. O outro capítulo que eu tinha apresentado anteriormente, que era a Conferência de Paz, ele falava bastante sobre a questão do grupo dos quatro, né, dos quatro primeiros-ministros, o Clemenceau, o Lloyd George e o Wilson, e mais o primeiro-ministro italiano. Aqui, de novo, nesse capítulo, a Europa depois do tratado, Keynes retoma mais uma vez, assim como Engels, ele retomava lá na Grande Ilusão muitas questões. Aqui o Keynes, de novo, bate nessa tecla do grupo dos quatro, mas num tom ainda mais pessimista. Então ele introduz já o capítulo argumentando que o Tratado de Versalhes ele não foi eficiente, porque ele não só pune a Alemanha, mas ele acaba comprometendo toda a recuperação de uma Europa pós-guerra. Então, ele denuncia a ausência de algumas medidas mais concretas de reconstrução do continente, a questão da estabilização financeira e a cooperação internacional, que também não funcionaram, e ele bota que o acordo ele refletia somente interesses imediatos dessas figuras políticas, desse grupo dos quatro, e não priorizou a população de fato e a recuperação da Europa. Apenas foi um movimento, um olhar de benefício de quatro figuras que tentavam tirar o máximo proveito, cada um da sua forma, do seu jeito. Então ele adota essa perspectiva mais, com um olhar bastante crítico para essas figuras, que, segundo ele, não tiveram muito o que oferecer, né? Foi falado muita coisa, foi apresentado 14 pontos para a paz, foram apresentadas medidas de punição para a Alemanha, mas a recuperação do continente europeu, de fato, acabou não acontecendo. Então, do ponto de vista histórico, a Europa sai da Primeira Guerra Mundial totalmente devastada. Ele coloca isso como com 10 milhões de soldados mortos, 20 milhões de pessoas feridas. Ele também estipula que a guerra custou cerca de 186 bilhões de dólares na época em gastos diretos e 150 bilhões em perdas econômicas indiretas. Então, alguns países, como a França e a Bélgica, tiveram as regiões industriais praticamente inteiras destruídas, e o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano acabaram se desintegrando e originaram novos estados que não tiveram uma grande estabilidade, né? Como foi o caso da Polônia, originou a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria, a Áustria, que a Tchecoslováquia e a Iugoslávia posteriormente ainda se dividiram em mais países, agora mais recentemente ali, acho que foi nos anos próxima à questão da União Soviética ali.
Então, ele faz essa argumentação que acabou criando uma grande fragmentação, um território que já era culturalmente fragmentado, mas estavam unidos por um território de império. Ele também coloca que a Alemanha, antes dessa guerra, ela dependia fortemente de importações de alimentos e de matérias-primas, acabou perdendo colônias, a frota mercante e o acesso a créditos internacionais também, e que o Tratado de Versalhes ele impôs algumas reparações que chegariam ao custo de 132 bilhões de marcos de ouro, o que o Keynes diz que excedia completamente a capacidade de pagamento da Alemanha. Então, eles jamais teriam como custear, né, o valor dessa punição. Isso acabou, então, essas punições, esse valor exorbitante, ele acabou provocando uma instabilidade financeira na Alemanha. Em 1923, a hiperinflação, ela reduziu o dinheiro deles, o marco, a quase zero, e no episódio que ficou conhecido como, que quer dizer, que se confirmou como parte dessas previsões do John Maynard Keynes. Ele também pontua que a Europa Central, que seriam ali a Áustria, Hungria, Polônia, Romênia, esses países que antes eram o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano ali, eles passaram a enfrentar ainda mais fome e colapso econômico. A Áustria acabou sendo reduzida a um estado muito pequeno, menor do que era o território do Império Austro-Húngaro, após o fim do Império da dinastia do Habsburgo, que dependia de ajuda externa para alimentar a população já. Ele também coloca que a Rússia, depois da Revolução Russa lá de 1917, ela acabou ficando isolada do comércio europeu, o que agravou também a crise continental. Mas ele faz uma ressalva em relação aos países da Europa, que a Inglaterra, apesar de ter sofrido algumas consequências, principalmente em relação a dívidas e desemprego, ela ainda tinha o respaldo de ser uma potência, uma grande potência, tinha um vasto império colonial e um comércio marítimo bem expansivo. Então, ele argumenta que a Inglaterra, nesse caso, foi a que menos teve danos, né? Então, ele diferencia a situação britânica também da catástrofe que ameaçava a Europa continental. Outro ponto que ele coloca é que a desorganização econômica da Europa, ela foi somada à pressão do custo dessas reparações e a uma inflação altíssima, criou um terreno muito fértil para as revoluções sociais que a gente conhece, e que foi a Revolução Russa, principalmente, a instalação da República de Weimar na Alemanha, e nos anos seguintes ele também pontua que a Alemanha viveu as crises políticas aí decorrente principalmente das punições que o país sofreu, né? Uma das consequências futuras foi a ascensão do nazismo, mas ele também coloca o golpe de Kapp em 1920, o levante espartaquista e o fortalecimento posterior, né, do nazismo na década de 1930, isso tudo num período, num país que ele estava enfrentando instabilidade econômica e alimentando vários tipos de extremismo. Então, basicamente, o capítulo não é tão longo assim, eu tentei fazer uma síntese aqui. O Keynes, ele coloca que o capítulo, né, no caso, ele coloca como Keynes conseguiu antever essas consequências destrutivas do Tratado de Versalhes, que foi fome, desorganização financeira, hiperinflação e risco de colapso político. Ele basicamente pontua que foi um tratado completamente fracassado, só puniu e não reconstruiu nada, e que esses problemas decorrentes do tratado, eles não eram apenas da Alemanha, né, mas de toda a Europa, que dependia de uma cooperação muito forte para se reconstruir, e que não acabou acontecendo, como a gente sabe. Então, ele também coloca que a miopia dos líderes, lá em 1919, durante a Conferência da Paz, Tratado de Versalhes, abriu caminho para uma crise posterior, em 1923,
a Grande Depressão em 29 e, como última consequência, a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que, basicamente, a minha interpretação do capítulo, né, é como o Tratado de Versalhes foi um completo fracasso. Keynes deixa isso bem claro. O único país que conseguiu não ser tão afetado foi a Inglaterra, mas todo mundo sabe que depois perdeu o status de potência completamente para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, e países como a Alemanha e a Rússia mergulharam, né? A Rússia, no caso, numa revolução social, a Alemanha na ascensão do nazismo, e as consequências posteriores foram a Segunda Guerra Mundial e os eventos que decorreram dessa guerra, né? Então, tudo está bem conectado. O Keynes ele tem uma escrita que meio que premonitória já do que viria a seguir. Eu acho que ele, nesse capítulo, conseguiu abarcar mais uma vez, assim como na Conferência de Paz, o que seria a Europa depois desse tratado, que seria mais guerra e mais conflito, e nada solucionado. Acho que é isso. Excelente, Davi. Impecável também a apresentação, gostei demais, sempre seguro, né? Sempre confiante na sua apresentação, e conseguiu fazer uma excelente análise, né, em relação aos eventos que vão se desdobrar, principalmente a partir do Tratado de Versalhes, que você falou muito bem, né? Fracassou, e o país que, evidentemente, não teve tantos, vamos colocar entre aspas, né, não teve tantos prejuízos como foram os britânicos, não conseguiram resolver essa equação em relação à Alemanha, não conseguiram resolver também essa equação em relação também à própria situação europeia. É interessante, Giovanni, que você já vai falar daqui a pouco, foi um pouco da nossa conversa essa semana na nossa aula, né? A postura dos europeus em relação à Alemanha não foi a mais correta, a mais adequada no pós-Primeira Guerra Mundial, e a crise de Berlim que a gente tratou na nossa última aula, no nosso último encontro, foi, na verdade, também um alerta, muito curioso isso, né? Hoje a gente está tendo o nosso grupo de estudo, foi mais um alerta dizendo, olha, não podemos errar de novo com a Alemanha, precisamos resolver essa situação alemã, não podemos levar novamente a Alemanha a uma crise sem fim, trágica. E na crise de Berlim, nós mencionamos na aula, né, de 58 a 63, essa situação foi bem resolvida, e cá para nós, agora a Alemanha está num outro patamar, né? Mas não foi a mesma situação que se desenrolou no mundo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Que lançou as sementes, como disse bem o Davi, sementes do nazismo, né? A gente não pode esquecer isso. A gente fala às vezes do nazismo, mas há os extremismos, né? Tanto o extremismo de esquerda quanto também o extremismo de direita, mas o extremismo de esquerda, de direita, que acabou superando e vencendo e criando condições para a trágica Segunda Guerra Mundial. Giovanni, é contigo agora. Desculpe aí me alongar nesse comentário do Davi. Parabéns, Davi, sucesso sempre. Bom, boa noite, primeiramente. Vou falar um pouco sobre o capítulo 7, que são as soluções. Então, que o Keynes ele vai falar um pouco sobre essas soluções, vai discutir um pouco sobre o tratado e vai dar algumas possíveis melhorias, digamos assim, para as soluções apresentadas pelo tratado. Para iniciar, então, ele fala que ele, durante o livro, ele tratou a Europa e as perspectivas da Europa, a situação em que a Europa se encontrava com uma visão um pouco negativa, um pouco depreciativa, justamente por ter passado pela guerra e estar um pouco desconstruída, digamos assim. Ele também critica a questão da Conferência de Paris por ela ter falhado, digamos assim, por ela falhar, enfim. Só que ele ressalta que quando ele trata da Europa, ele não fala de modo geral no que a gente conhece como a Europa. Ele trata, digamos assim, quase que excluindo a Inglaterra, porque a Inglaterra, ela não saiu muito afetada da guerra, assim como os outros países, como a Rússia, a Áustria e a Alemanha, principalmente, que saiu muito afetada da guerra. Ele trata a Europa como a Europa, os países que estavam diretamente envolvidos com a guerra e que sofreram diretamente com ela.
Então, ele deixa a Inglaterra e as Ilhas Britânicas ali mais à parte, porque esse país e também a Grã-Bretanha, digamos assim, não todo, sofreu perdas sim, mas não foram perdas tão enormes como a Alemanha, como a Europa, como o resto da Europa, digamos assim. Tanto que ele destaca que a possibilidade de uma catástrofe na Inglaterra ela era quase inexistente, porque não tinha muita probabilidade disso justamente por não ter sofrido tanto quanto os outros países. Tanto que ele diz que, embora tenha havido um déficit, digamos assim, na economia da Inglaterra, ele, digamos que não foi tanto porque ele voltou ao início do século passado, no caso, né, o início de 1900. A economia ela correspondia exatamente ao início do século e que isso não era tanto um problema, mas que merecia uma certa atenção por parte dos ingleses. Tanto que ele diz que seria interessante não naturalizar tudo, que os ingleses não naturalizassem isso, mas que aprendessem, digamos assim, com isso, e que abraçassem essas dores e que pudessem se desenvolver de uma forma mais para um crescimento industrial, como ele diz, um novo crescimento industrial. Então, ele também ressalta a questão do aumento do preço dos alimentos nesse período, em especial pela guerra, e que isso afetou, de certa forma, a Inglaterra por conta de que ela importava bastante desses alimentos e tal. E mais para frente também, no final, falar um pouco sobre a Rússia, que a Rússia também, foi, digamos assim, pelo bloqueio, foi um pouco impactada nessa questão. Ele também fala com relação a que a crise que a Europa, então, estava passando, ele fala muito sobre isso, principalmente a Rússia e os outros países como Turquia e Áustria, que estavam passando por crises extremas, fome, frio e também pela guerra, né? E dentre outras circunstâncias que eles estavam passando. E ele critica também a oportunidade que foi perdida por Paris depois do armistício, que foi a oportunidade de rever algumas coisas alguns, digamos assim, conceitos do armistício, para reparar algumas das coisas do tratado. Então, ele também fala que seria interessante essa revisão, digamos assim, e que as grandes privações que aconteceu, as grandes imposições que teve sobre a Alemanha, isso poderia acarretar mais para frente uma revolta, enfim, o que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Que houve toda aquela questão da ascensão de Hitler e toda essa questão. Ele destaca que seria interessante, então, a substituição de alguns governos europeus, justamente porque eles, digamos que eles não iam atrás da paz, mas, ao contrário, eles estavam querendo guerra, digamos assim. Então, para ele, teria que haver essa substituição desses governos. Ele fala também mais para frente disso. E ele também fala, ele divide, digamos assim, esse capítulo em subtópicos, que ele fala um pouco sobre a revisão do tratado, então ele vai falar um pouco sobre isso, a liquidação das dívidas entre os aliados, o empréstimo internacional e a reforma monetária, no caso, e as relações da Europa Central com a Rússia. Na revisão do tratado, então, ele começa já falando sobre... Ele cita o presidente Wilson e o general Smuts, e ele fala um pouco sobre como que o tratado deveria ser revisto, porque o próprio general ele já assumia que o tratado ele era um pouco, não necessariamente injusto, mas que ele era um pouco pesado para a Alemanha, que era muito mais que a Alemanha conseguiria pagar, digamos assim, nessa questão, e que isso poderia prejudicar e trazer mais ruína do que já estava. Então, podia arrastar a Europa para mais ruínas do que já estava enfrentando, no caso. Ele também fala que o general, então, ele destaca que a Liga das Nações deveria ser a principal, digamos assim, um elemento fundamental para a reestruturação europeia no pós-guerra, mas o autor ele critica um pouco essa visão, porque ela se tornou um pouco utópica, botando só digamos assim, todas as esperanças na Liga das Nações, e que mais tarde a gente pode notar o fracasso, né, dessa organização,
e que não resultou muito na paz que o autor queria, né, digamos assim. Mas ele reconhece que a Liga das Nações ela era importante, que ela era um instrumento que poderia ser utilizado sim para preservar a paz, mas ele destaca justamente que a Liga das Nações ela estava sendo muito focada no status quo das potências que estavam, digamos assim, dos interesses ali das potências. Então, ele destaca que ela poderia ser sim muito eficaz, ela poderia ser sim muito utilizada para a paz, mas que ela ainda estava sendo muito influenciada, então, por esses interesses, enfim, pelo status quo dessas potências. Mais para frente, então, ele destaca que... o que mais? Eu estou seguindo no livro, então, para ficar mais tranquilo. Aí, mais para frente, ele destaca que esses novos governos, eles poderiam fazer com que a paz pudesse reinar, enfim, e que pudesse realmente dar certo. Uma das reparações que ele destaca, né, um pouco do que ele fala ali para melhorar a questão do tratado, uma das revisões que ele propõe seria as somas exigidas, então, da reparação da guerra, que ele fala sobre deixar digamos assim, um valor fixo, sem muitos juros, né, sem muito essa questão de juros excessivos, enfim, para liquidar essa dívida alemã e para que a Alemanha também pudesse pagar, porque não ia adiantar eles impor um valor tão alto e a Alemanha não conseguir arcar com essa imposição e não conseguir pagar nada, né? Então, isso que ele quis dizer, que fixar um valor que a Alemanha conseguisse arcar com isso. E ele também fala um pouco sobre o carvão e o ferro, que ele destaca que a Alemanha teria que compensar, então, na questão da França, pelas minas perdidas de carvão e ferro. E ele destaca, então, que seria interessante a Alemanha ir compensando, então, a França com ajustes no fornecimento de carvão para a França, ao longo dos anos para ir compensando isso e também para não sufocar a indústria alemã, então, de cortar totalmente o carvão da Alemanha, mas ir compensando aos poucos, que a Alemanha pudesse ir suprindo isso aos poucos. Também ele fala sobre, digamos, emprestar as minas, mas não seria exatamente esse o termo, para que a França pudesse se suprir, enfim, da sua produção, digamos assim, que ela detinha das minas, até um certo período de tempo e que após isso daí se voltava a ser propriedade da Alemanha, voltava enfim, ser propriedade da Alemanha. E também com relação às tarifas, que seria estabelecer, então, uma área de livre comércio, como proposto pelo autor, que seria para que os países pudessem, aqueles países que participassem, que não aplicassem as tarifas protecionistas para proteger sua própria economia, digamos assim, pudessem também comprar produtos de outros países da área sem essas tarifas exorbitantes, enfim, sem esses impedimentos, e que alguns países, como a Alemanha e a Polônia, eles estavam, digamos assim, meio que obrigados a aderir a isso, né? Mas que outros países poderiam escolher aderir ou não, mas que seria interessante isso para poder fortalecer esses laços econômicos entre os países e também para fortalecer a paz. Então, nesse período ele também já destacava a interdependência, mesmo que não tão forte como hoje, né? Mas ele já destacava que a interdependência ela poderia se influenciar numa forma de paz a longo período. Ele também fala sobre fixar, então, os pagamentos na questão de quanto a Alemanha conseguiria arcar. E aí ele passa para... eu acho que eu me perdi. Aí ele fala também da liquidação das dívidas dos aliados, que esse é o segundo tópico,
que destaca um pouco sobre a questão das dívidas entre os Estados Unidos, entre as dívidas, no caso, não, né? Os Estados Unidos era o cobrador, digamos assim, enfim, os Estados Unidos que emprestou muito dinheiro para outros países, como o Reino Unido e dentre outros, mas que ele fala um pouco sobre a liquidação da dívida, então, entre esses países, porque para a guerra, alguns países tiveram que recorrer a outros países para conseguir se sustentar, digamos assim, perante a guerra, para conseguir se colocar ali na questão da guerra, e ele fala a importância deles conseguir liquidar com essas dívidas para que eles não ficassem se pagando mutuamente, né, e não ficasse acumulando essa questão de juros, enfim, que eles só ficariam, digamos assim, se pagando o tempo todo e não conseguiriam, digamos, não conseguiriam usufruir desse dinheiro para conseguir se restabelecer. Então, ele propõe que os Estados Unidos deveria, digamos assim, cancelar as dívidas com os outros países, porque ele avalia que se fosse levar em consideração os países europeus, eles saíram mais prejudicados do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele tecnicamente não foi afetado, né, diretamente. Ele emprestou dinheiro, sim, para um país, para o Reino Unido, mas ele não, digamos que a contribuição dele foi importante para vencer a guerra, mas não foi o fator tão essencial, como eles disseram, que não foi algo que, digamos que os Estados Unidos não fez não fez um esforço maior do que os outros, porque os outros gastaram muito mais, digamos assim, em relação à economia deles, do que os Estados Unidos em relação à guerra. Então, ele propõe essa questão para que os países ali da Europa eles conseguissem se restabelecer. E também para não ficar, e para também, com o dinheiro que a Alemanha pagaria, conseguir suprir as suas necessidades imediatas. Enfim, ele também elogia bastante os Estados Unidos com relação à assistência que forneceu à Europa, embora com algumas ressalvas que ele ressalta durante o texto. Ele elogia a generosidade, então, financeira dos Estados Unidos, mas ele tem essa ressalva de que os Estados Unidos, tecnicamente, não foi tão fundamental, digamos assim, embora fosse importante, sim, para a questão da guerra. Outro fator importante desse que ele destaca seria que seria a parte do empréstimo internacional e a reforma monetária, então, que seria o outro tópico, que seriam recursos, então, imediatos que eles precisariam, que a Europa precisaria para se restabilizar, e ele fala um pouco sobre os Estados Unidos, então, emprestar, digamos assim, esse dinheiro, investir na questão europeia para que eles conseguissem se restabelecer. Também o Reino Unido entra nessa questão, mas ele fala também que se fosse só emprestado o dinheiro assim, talvez a Europa ela não conseguisse utilizar, digamos assim, desse dinheiro de maneira correta. Então, ele destaca que seria interessante que os países europeus eles conseguissem ter essa questão de comércio exterior, digamos, de se tornarem amigos, digamos assim, para que os Estados Unidos pudessem ajudar nessa questão, e o Reino Unido também. E a finalidade desse empréstimo seria justamente importar alimentos, matérias-primas, reorganizar, então, o sistema que estava bem complicado, estava bem decadente, para conseguir se restabelecer e reparar também as dívidas, enfim, internas e externas dos países, além dos Estados Unidos conseguir, digamos assim, reconhecer a resistência europeia e defender, digamos assim, a Europa nessa questão. Deixa eu ver se tem mais algo que... Mas eu acho que seria mais ou menos isso nessa parte. E aí entra a questão da Rússia, que eu acho que é interessante citar, que ele fala um pouco das relações da Europa com a Rússia. Então, alguns países eles tinham um pouco de receio, digamos assim, da relação com a Rússia, com a Alemanha,
que eles acreditavam que a Rússia e a Alemanha eles podiam se unir para enfim, tentar para a guerra, enfim, nessa questão, principalmente porque a Rússia ela fornecia trigo para a Alemanha, enfim, para outros países também, mas principalmente para a Alemanha. Então, eles meio que bloquearam esse comércio essa relação entre Rússia e Alemanha, o que ele diz que não é uma decisão muito favorável, porque afetou não só a relação entre a Rússia e a Alemanha, não só, digamos assim, afundou a economia alemã, mas também levou aos outros países ter um aumento, digamos assim, na questão de alimentos e tal. E ele destaca que não tinha motivos necessários assim para ter medo de Alemanha e da Rússia se unirem, porque a Alemanha e a Rússia eles tinham objetivos, digamos assim, diferentes, a política era um pouco diferente, então isso não resultaria numa união, digamos, para combater outros países, para tentar tomar outros países, o que era um ponto que preocupava, digamos assim, os europeus, e que ele considerava pouco provável que isso acontecesse. Então, ele também destaca que a Alemanha era importantíssima e que afundar a Alemanha não ia ajudar na questão de impedir uma nova guerra, justamente porque a Alemanha ela ajudava muito na questão para a Rússia, na questão de logística, de transporte de alimentos da Rússia, e dentre outras questões, de recolhimento de cereais, enfim, como ele cita ali, para o mercado internacional, e isso afetou não somente a Alemanha, mas também outros países. E ele destaca que isso foi uma decisão, que seria uma decisão um pouco errônea, justamente por prejudicar outros países. Ele também destaca que quem tem uma visão assim meio que de bem ou mal com relação à Alemanha e aos outros países aliados, que esse livro não seria tão interessante para essa pessoa, porque ele defende muito a questão de paz e essa questão de não de condenar a Alemanha necessariamente, de afundar a Alemanha, mas ele defende uma forma de que a Alemanha pague pelo que ela fez, mas que de maneira que ela consiga pagar. Então ele fala que a pessoa que tiver uma visão um pouco de meio que de bem ou mal e não de interesses de estados não se adaptaria muito à questão desse livro. E eu achei muito interessante, agora uma visão própria minha dessa parte do livro, também do livro como um todo, foi que a escrita dele não foi uma escrita difícil de compreensão, enfim, de leitura, foi uma escrita bem tranquila, teve muito poucos termos, assim, que necessitavam de mais compreensão, de uma pesquisa mais profunda, mas eu gostei muito do livro, achei muito interessante, acho que foi um dos melhores livros que eu já li, assim, das RI, eu acho que foi muito interessante justamente para a gente ver essa questão da Europa após a Primeira Guerra Mundial, da Inglaterra também, e a posição dos Estados Unidos com relação a isso. Achei muito interessante que ele usufruiu também bem no final, ele colocou como se fosse um poema, que eu achei muito interessante, que condiz muito com o que a gente leu até aqui, eu achei muito bom. Inclusive o poema, eu acho que é uma forma da gente conseguir relacionar um conteúdo com a questão mais de uma forma mais profunda, digamos assim. Achei interessante que ele conseguiu abordar os temas de maneira muito explicativa, muito exemplificada e não tão difícil de entender. E eu acho que seria mais ou menos essa a minha apresentação. Não sei se deixei faltar algo. Não, foi perfeito, Giovana. Acho que captou bem o espírito desse último capítulo, que praticamente encerra uma obra, novamente repito e reitero, né? Tiago, Giovana, Davi e Malu, ele é um protagonista, vamos colocar nesses termos, ele é um protagonista, um espectador dessa situação, né? Que está acontecendo na Europa, e ele demonstra ao longo da obra, vocês puderam captar isso também, essa insatisfação, né? Essa desilusão do Tratado de Versalhes, né?
Então, esses 7 capítulos, praticamente, ele deixa muito claro que a Europa não ficará melhor com esse Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, como o Davi disse na apresentação anterior, foi um grande fracasso e, infelizmente, causou, e a gente sabe que nós estamos agora no futuro, vendo que causou, de fato, um grande estrago, um grande estrago. Eu queria agora, meus queridos e minhas queridas, para encerrar o nosso encontro de hoje, que eu acho que foi muito positivo, 3 capítulos apresentados, encerramos mais uma obra que praticamente mostrou como era a Europa pós-Primeira Guerra Mundial. A gente teve a oportunidade de também tratar sobre a Grande Ilusão, do Norman Angell, e eu acho que foram 2 obras assim significativas nesse sentido. Quem teve a oportunidade, acho que vocês não tiveram, só a Giovana, o Edward Halley Carr, né? Também 20 anos de crise, que também retrata um pouco dessa Europa, né, pós Primeira Guerra Mundial. Então, nós tivemos 3 obras portentosas, clássicas das relações internacionais, e discutiram, né, sobre essa Europa do pós Primeira Guerra Mundial e desse mundo que vislumbra, né, um cenário que já tanto Carr quanto Engel, e principalmente agora com o Keynes, retrata uma Europa com um futuro muito sombrio, né? Com um futuro muito sombrio. E é interessante que essas 3 obras que retrataram essa Europa ficou assim para nós um grande aprendizado. Mas eu queria ouvir Malu, que hoje não falou nada, o Tiago e o Davi. A Giovana já mais ou menos fez uma síntese, né, do que sentiu da obra, e de fato, né, Giovana, uma leitura muito simples, bem clara, sem grandes complicações na leitura. Acho que foi muito proveitoso os nossos encontros, né? E amanhã já encaminho os certificados para vocês. O gato me arranhou aqui, que dor. Vai lá, Malu, fala para nós. Nada da Malu? Davi, contigo, o que você achou da obra? O que você sentiu da obra? Comenta aí, por favor. Então, olha, eu gostei principalmente como ele meio que introduz ele mesmo como um observador de alguns eventos que ele também participou, ou estava, como ele trabalhava, se não me engano, era alguma coisa relacionada ao Tesouro Britânico, eu acho, e até no outro capítulo anterior que eu li da Conferência de Paz, ele se coloca, né, como um observador, um participante que estava meio que rondando a situação por lá. Então, achei isso bem bacana, acho que dá uma fidelidade a mais naquilo que ele, nesse relato dele, nas opiniões dele. Eu acho que dá um crédito a mais, além, claro, dele ser muito realista. Eu, particularmente, gosto mais da área e das visões do realismo do que do idealismo. Então, acho essa escrita do Keynes, a argumentação dele, super realista e bastante premonitória também. Ele é uma pessoa que tinha uma visão de futuro já naquele tempo, ele já conseguiu se antenar e ver que foi um prejuízo, que na verdade o Tratado de Versalhes e Primeira Guerra e tudo que seguiu foi um grande prejuízo, e hoje em dia, depois de passado praticamente um século, né, mais, a gente consegue de fato comprovar isso que ele disse no livro. Então, eu acho que ele foi uma pessoa bem à frente do seu tempo, né, lá da época dos anos 1910, 1920, e acho que essa obra também coloca para nós agora também que o mundo vive também mais uma vez, como sempre, situações de instabilidade, de possíveis conflitos armados. A gente tem que sempre pensar o que foram esses eventos passados, né, e a questão do realismo do Keynes, acho que nos coloca no lugar de ver as consequências do conflito. Excelente fala, Davi, muito bom, gostei demais. Parabéns pela fala, acho que faz uma boa síntese, né, em relação a isso. Tiago, por favor.
Não, fazer uma síntese do que você achou da obra, dar uma apanhada aí em síntese, bem rápido. Bem, eu achei mais interessante mesmo do que a do grupo, a obra passada, né? Eu achei um pouco difícil de ler, principalmente o capítulo, trata muito número e tal, então. Mas achei extremamente enriquecedor, no sentido de que muitas dúvidas que eu tinha, esse livro respondeu e tal, então realmente achei muito, muito bom, muito bacana. Bem, muito bem. Malu, agora, gostaria de falar? O Thiago tem mais alguma coisa para complementar? Não. Faz bem. Perfeito. Malu. Acho que não, professor. Eu gostei bastante da apresentação do Thiago. Apesar de que ele tinha muitas páginas, mas eu achei que foi uma apresentação muito boa. Guerreiro. Obrigado. Microfone, professor. Tá. Obrigado, Giovana. O cara às vezes esquece. Então, Malu, era um comentário geral sobre a obra, o que você achou, se gostou, o impacto da obra para você. Obrigado, Giovana. Ai, perdão, professor. É que eu fixei mais no do Thiago, porque foi a primeira apresentação e como foram muitas páginas, daí eu tava pensando mais da dele. Mas eu gostei da de todas, assim. É que eu fiquei pensando ali que ele tinha mais quase. Acho que deu quase 80 páginas, né? Eram muitas páginas, daí eu fiquei com isso em mente. Mas enfim. Perfeito, Malu, obrigado. Não respondeu o que eu queria falar sobre a obra, né? O impacto da obra para você, o que você achou da obra, se gostou da obra, se não gostou, se gostou da escrita do Keynes, mas está muito bem. Giovana, palavras finais, então, para a gente encerrar o nosso grupo de hoje. Infelizmente, nesse ano, talvez a gente retorne, mas não vou prometer para vocês, porque eu vou estar diante de um desafio para finalizar a minha tese para professor titular. Eu não quero me comprometer com vocês sem terminá-la. Mas, Giovana, palavras finais, por favor. Eu acho, como eu já disse, eu achei muito interessante a parte que ele preveu muito do que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, então ele preveu muito dos acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial. Ele falou durante meu capítulo, acho que eu acabei não citando, mas ele falou alguma coisa de revolução, que foi o que ocorreu, né, mais tarde. Então acho que foi muito interessante, eu gostei muito da leitura, acho que foi uma das melhores leituras que eu já fiz, como eu já disse. Eu gostei muito da visão dele, que ele tinha uma visão muito a longo prazo, então acho que foi bem interessante ver essa visão nas relações internacionais. E eu ficava muito chocada quando eu estava lendo o livro, porque muito do que ele estava falando lá realmente foi o que aconteceu depois, como eu já estudei a questão da Segunda Guerra Mundial, então muito do que ele falou no livro realmente aconteceu depois, e foi a questão da Alemanha ter digamos assim, alimentado aquele sentimento de revolta e ter ascendido, né? Então, líderes como o Hitler. Então, acho que foi muito, muito proveitosa essa leitura, porque eu acho que dá para fazer muitos links com o que a gente está estudando em Guerra Fria também, por que não, né? Eu acho que dá para fazer uns links da questão da interdependência também, que foi algo que eu consegui ver ali na hora que ele falou da questão comercial de unir, digamos assim, os países europeus e promover o comércio entre eles para que eles pudessem, assim, se tornarem interdependentes e aí promover a paz, né, uma paz mais duradoura. E também, como o professor falou muito essa semana, na questão de percepção, a percepção dele realmente foi muito incrível, assim, tanto percepção de ameaça com relação ao Tratado de Versalhes, o que o Tratado de Versalhes poderia acarretar mais para frente, quanto a percepção de outros níveis, enfim. Eu acho que foi realmente muito interessante. Gostei muito, como eu disse, da questão poética no final, achei muito, muito emocionante, gosto muito dessa parte poética, então acho que é interessante no livro, por mais que o livro seja um resumo, não, abrange um assunto mais sério,
mas eu acho que é interessante colocar algo mais emocional para que a gente consiga associar também com algumas coisas, então achei muito interessante essa parte, e com certeza um ótimo livro, com certeza recomendarei para quem quiser ler, enfim, e eu acho que é muito importante para quem estuda relações internacionais, com certeza tem que ler esse livro, é um livro assim, quase que deveria ser obrigatório para a gente ler, porque trata muito de questões históricas, e eu acho que é muito importante para a gente, principalmente a gente em formação, né? E eu acho que seria isso. Agradeço a todo mundo, perdão, porque em alguns momentos eu senti que oscilei um pouco na explicação, mas como eram muitas páginas, eu acabei deixando algumas coisas escaparem, mas acho que no geral é isso. Giovana, perfeito. Eu acho que nem deveria acrescentar aqui, mas como eu tenho que fazer uma mensagem final para vocês, agradecer muito vocês terem participado desses encontros, né, em relação a esse grupo, as consequências econômicas da paz. Acho que a Giovana conseguiu falar muito bem, né, que algo que vocês devem ter, pessoal. Acho que essa é uma mensagem final, né? A questão da sensibilidade que o Keynes teve, a questão que a Giovana novamente repetiu, e eu falei hoje, né, na aula, né, Davi, Malu e Tiago, a questão da percepção. A gente tem que ter essa percepção aguçada, e a gente tem que perceber quem são os atores envolvidos. Não só os personagens históricos, mas também todos os estados envolvidos, as demais forças transnacionais envolvidas. Para ser um bom profissional das relações internacionais, para ser um bom operador das relações internacionais, a gente tem que ter esses dois aspectos, pessoal. A sensibilidade bem apurada e essa percepção bastante aguçada, né? E sempre, não se esqueçam, encerra agora o nosso encontro de hoje, a questão de sempre avaliar o cálculo de poder, o que está acontecendo por trás dos fatos. O Keynes conseguiu ter essa percepção, conseguiu ter essa sensibilidade, conseguiu prever o que iria acontecer. Então, os eventos que estão acontecendo agora, em 2025, a gente tem que tentar visualizar não só o que está acontecendo na nossa frente, mas também a gente tem que tentar perceber o que está por trás, né? Aquilo que eu normalmente digo, discurso oficial, discurso vicioso, e o que evidentemente pode acontecer para o futuro. Eu acho que essa seria, então, a minha mensagem final. E, pessoal, agradecer novamente. Semana que vem não teremos o nosso grupo. Espero que a gente possa retornar em 2026. Espero também concluir. E a tese vai dar tudo certo, eu acredito, sou um cara otimista, mas qualquer coisa a gente entra em contato e em 2026 a gente retorna com calores, né, provavelmente para engrandecer ainda mais o nosso grupo. Nos próximos dias eu já faço certificado para vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Que ser lindo, Thiago. Obrigado. Sempre gentil. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Encerrar aqui, então.